No Brasil, existem 5 espécies de tartarugas, no mundo tem 7. A gente tem aqui modelos desses animais, onde você tem a tartaruga cabeçuda, também chamada de mãe do aruanã, um animal que tem o pescoço grande, um pescoço forte. Aqui temos a tartaruga de couro, a Dermocheles coriácea, é a maior representante entre essas espécies, somente no Nordeste. Em algumas ilhas oceânicas é que essa espécie ela vai desovar. Aqui nós temos a tartaruga verde, a chamada Chelonia midas. Recebe esse nome porque uma das bases da alimentação desse organismo são as algas bentônicas. Já eu tenho a tartaruga de pente e recebe esse nome, por quê? Porque as placas epidérmicas são muito pigmentadas, são muito bonitas e há muito tempo atrás esse casco dessa tartaruga ele era utilizado para a confecção de hastes de óculos, de pentes, de artefatos que eram utilizados para ornamentar o ser humano. E aqui a gente tem a tartaruga oliva, a Leptocheles olivácea. Essa Leptocheles olivácea, ela se distribui por todo o Brasil, mais na região do Nordeste, e ela apresenta uma grande quantidade de gordura. E, eventualmente, tá, esse organismo, também como todos os outros, são capturados em redes de pesca. E no episódio de hoje, os animais que conquistaram definitivamente o meio terrestre, os répteis. E salve as tartarugas, que preferem ficar na água mesmo. Olá pessoal da família Belcrio, mais um episódio da série Zoologia, falando hoje dos répteis, a classe reptília. O primeiro grupo de vertebrados tetrápodas a definitivamente conquistar o ambiente aéreo, conquistar o ambiente seco, tá? Pode até falar ambiente terrestre. A água deixa de ser um fator limitante, como nós vimos no episódio anterior dos anfíbios. Esses organismos, eles tornaram-se muito independentes da água. E os aspectos que contribuíram para essa conquista do ambiente seco, tá? Você pode descrever da seguinte forma. Aqui vamos pegar um exemplo, tá? Um simples lagartinho, tá? Onde você vai ter esse aspecto interessante aqui, ó, que corresponde ao tegumento, ou seja, a pele desse animal. A pele desse animal é uma pele, veja bem, com as seguintes características. Ela é uma pele grossa, é uma pele extremamente seca, completamente impermeável, tá? E desprovida, veja bem, desprovida, olha só, de glândulas, desprovida de glândulas cutâneas. Essa pele grossa, essa espessura, essa aridez e essa impermeabilização se dá graças a uma espessa camada de quê? De queratina. Ou seja, esses organismos apresentam essa pele aqui, ó, extremamente, olha só, extremamente queratinizada. E essa queratina está presente nos répteis sob a forma de quê, gente? Olha só, sob a forma de anexos. Veja, são os anexos tegumentares de queratina. Entre os anexos tegumentares de queratina, podemos destacar os seus dois principais, ou seja, as escamas. As escamas serão presentes nos animais dentro da ordem Squamata, que serão lagartos e cobras. Já quando você pega um crocodilo, um jacaré, um jabuti, uma tartaruga marinha, eles apresentam um outro tipo de anexo. Tem escama também, tá? Mas você vai encontrar também a presença, olha só, de placas, que são chamadas de placas epidérmicas. Placas epidérmicas dessa que são formadas de queratina, tá? Qual é a grande vantagem dessa pele? O animal pode se expor num ambiente muito seco que o animal não mais desidrata como um anfíbio desidratava. Essa é a vantagem.
Qual é a desvantagem em relação à pele do anfíbio? O anfíbio, lembre-se, ele tem grande parte da sua respiração sendo respiração cutânea. Esse organismo deixa de respirar pela pele, não tem importância. Por quê? Porque um segundo aspecto que contribuiu demais para que essas espécies conquistassem esse ambiente seco foi o mecanismo de troca gasosa, ou seja, foi a sua respiração. E a respiração nos répteis, ela passa a ser, gente, olha só, uma respiração exclusivamente, veja, exclusivamente pulmonar. Tá? O pulmão, ele passa a ser muito mais eficiente no que diz respeito à troca gasosa. Lembrando, tá, que um pulmão de um organismo desse, ele é chamado de pulmão parenquimatoso, ou seja, a superfície interna do pulmão, ela é grandemente aumentada através de dobras que faz com que maior quantidade de moléculas de oxigênio sejam absorvidas, dando uma eficiência respiratória muito grande para essas espécies. Agora, tá, temos um terceiro aspecto. O terceiro aspecto de conquista do ambiente seco diz respeito, veja, à excreção. Sim, porque lembrando que os excretas nitrogenados mais comumente eliminados pela urina dos animais são 3, amônia, ureia e o ácido úrico, tá? E esse organismo, gente, ele vai apresentar um tipo de urina, olha só que interessante, que é uma urina pastosa, uma urina semissólida, onde ele vai eliminar o ácido úrico. Por que ele vai eliminar o ácido úrico? Porque o ácido úrico é uma molécula grande, praticamente insolúvel em água e, portanto, será insolúvel nos líquidos corporais. Sendo insolúvel, ela é pouco reativa, ela é pouco tóxica, portanto, pode ser eliminada com um mínimo de perda de água para conquistar o ambiente seco. Economizar água na excreção será um aspecto fisiológico extremamente importante. E o quarto aspecto que contribuiu assim de forma mesmo definitiva para a conquista desse ambiente seco foi, sem dúvida nenhuma, veja, a reprodução desses animais, que tornou-os independentes da água. Por quê? Porque esses animais, tá, eles são os primeiros, olha só, eles são os primeiros vertebrados tetrápodes, tanto faz, onde todas, veja, todas as espécies desenvolvem um processo de fecundação, né, que é a fecundação interna, né? Ou seja, esses animais apresentam órgãos copuladores, no caso de lagartos, de tartarugas, um pênis. As cobras apresentam um pênis bifurcado, chamado de hemipênis, que garante que o gameta seja lançado dentro do corpo da fêmea, evitando, portanto, o contato com o ambiente, evitando, portanto, o ressecamento, facilitando o encontro de gametas e, obviamente, evitando a desidratação. A fecundação interna, tá, é extremamente importante para a conquista do ambiente seco. Entretanto, vale ressaltar que essa fecundação interna não aconteceu pela primeira vez nesse vertebrado. Os tubarões, os condríctios, os peixes cartilaginosos, embora sejam animais aquáticos, têm fecundação interna, tá? E, além da fecundação interna, um desenvolvimento que vai ser um desenvolvimento do tipo quê? Do tipo direto, que também não é exclusivo deles. Muitos condríctes, né, os peixes cartilaginosos, e alguns osteíctes, peixes ósseos, até anfíbios, apresentam algumas espécies desenvolvimento direto. Só que esse desenvolvimento direto, pela primeira vez na escala zoológica, se dá com a presença, veja bem, de ovos com casca. E esse ovo com casca, ele apresenta pela primeira vez uma série de estruturas membranosas derivadas única e exclusivamente do embrião, que auxiliam o desenvolvimento desse embrião no interior do ovo. Estou tratando de quê? Dos anexos embrionários, aonde
Cada anexo embrionário, formado a partir de 2 folhetos germinativos, tá, teve um papel crucial durante a estada do embrião no interior do ovo, tá, e isso que veremos a seguir. Essa aqui é uma espécie de tartaruga marinha, a tartaruga cabeçuda, olha o tamanho da cabeça do pescoço do animal. E aqui, ó, grande olho, bem saltado, onde lá por dentro há aquela glândula de excreção de sal. É uma fêmea, dá uma olhada na unha. Ó, unha pequenininha na pata anterior. Os machos apresentam uma unha grande que ele usa para segurar nessa região da carapaça do animal no momento da sua cópula. As patas anteriores são maiores, são usadas para dar a grande remada, e as patas posteriores elas funcionam mais como um leme para dar direcionamento ao nado desse animal. Veja, um animal de aproximadamente 200 kg de massa corpórea, mas na água se locomove, né, com uma leveza, uma delicadeza. Diziam os mais aficionados por biologia marinha que as tartarugas não nadam, elas acariciam a água. Essa tartaruga marinha que está aqui embaixo, a gente vai mostrar para vocês, é uma tartaruga marinha macho. Além da unha ser maior, dá uma olhadinha, tá? Na parte posterior, vamos encontrar nesse animal o rabo, a cauda do animal. A cauda do macho pode atingir meio metro, quase até 1 metro de comprimento, enquanto as fêmeas a cauda é bastante reduzida. Aqui, tá? Você tem esse animal que está passando, olha só, que está passando ali por baixo. Ele é uma fêmea, e esse aqui, olha o tamanho do rabo dele, olha o tamanho da cauda. Isso identifica um macho dessa espécie de tartaruga cabeçuda. Então, no que diz respeito à reprodução dos répteis, vimos anteriormente que são animais dioicos, sexos separados. Muitas espécies apresentam dimorfismo sexual, outras não, mas a fecundação é interna. E o desenvolvimento é direto dentro de ovos com casca e a presença dos anexos embrionários. É muito comum dizermos que esses ovos são ovos amniotas alantoideanos. O que significa isso? Presta atenção. No interior do oviduto de uma fêmea, de uma tartaruga, de uma cobra, de um lagarto, nós temos a presença dos óvulos derivados que foram formados nos ovários. Só que veja bem, esse óvulo desse réptil tem um aspecto interessante. Esse óvulo, ele vai possuir uma enorme quantidade de material nutritivo esse que vai auxiliar literalmente a nutrição do embrião durante a sua estada no interior do ovo. Esse óvulo, ele apresenta na parte superior um pequenino volume citoplasmático onde eu encontro o núcleo haploide. Esta região, tá, é onde está o citoplasma com o núcleo. O restante é um material nutritivo, tá, que vai ser denominado simplesmente de vitelo. Agora veja bem, os espermatozoides recém-lançados no interior do oviduto dessa fêmea vão chegar e vão se unir, tá? Ou seja, o núcleo haploide vai se unir com esse núcleo haploide, tá? E aqui nesta região você vai ter o processo de fecundação e a formação, veja bem, na parte superior agora, tá, de uma célula inicial, e essa célula agora vai ser chamada de célula ovo ou simplesmente zigoto. Lembrando que a parte inferior desse ovo, tá, é ocupada pelo vitelo. Ovo esse agora, tá, e esse ovo apresenta uma grande quantidade de vitelo. E por isso esse ovo será chamado de megalécito, também chamado de telolécito completo. Aí o que acontece? Nos ovos megalécitos, a única região que vai sofrer o processo de clivagem e de segmentação é esta porção, chamada de blastodisco, tá? Ou também chamada de disco germinativo, que também pode ser chamada de cicatrícula embrionária. Nessa região ocorre a primeira clivagem, então você vai ter a formação dos 2 primeiros blastômeros e, guardadas as devidas proporções,
temos um vitelo aqui embaixo que não se segmenta. Aí nós temos a segunda clivagem, portanto você vai ter a formação de 1, 2, 3 e 4 célulazinhas aqui, lembrando que o vitelo está aqui embaixo. Chegará um determinado momento do desenvolvimento embrionário que teremos, portanto, na parte superior desse ovo, um embriãozinho em franco desenvolvimento e abaixo desse embrião encontramos todo esse material nutritivo, todo esse material vitelínico. Vamos agora fazer um corte, fazer uma secção transversal nesse embrião. Embrião de quê? De um réptil, que é um tetrápoda, que por sua vez é um gnatostomata, que é um vertebrado e, portanto, um cordado. Esse organismo, se você promover um corte transversal no corpo dele, você vai observar aquele corte típico de embrião de cordado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cortando transversalmente esse animal, tá? Você terá basicamente isso. Na porção mais externa, na porção mais periférica desse embrião, existe aqui, tá, o tecido embrionário, o folheto germinativo, folheto esse denominado de ectoderma ou ectoderme, tanto faz, que reveste externamente o embrião. Foi a partir dessa região que se formou na parte superior do embrião o chamado tubo neural dorsal, uma das características dos cordados. Abaixo do tubo neural dorsal, o eixo de sustentação de todo e qualquer cordado, chamado de notocorda ou corda dorsal. E abaixo desta região, nós observaremos uma grande o quê? Uma grande faringe embrionária. Agora, note o seguinte, a parede da faringe embrionária é originada a partir do folheto embrionário endoderma, ou endoderme, se você quiser usar o termo. E logo na região lateral, direita e lateral esquerda desse organismo, você vai ter aqui, ó, nesta posição, os somitos. Somitos estes que são originados a partir do folheto germinativo, do folheto embrionário mesoderma. Então, o vermelho aqui na lousa será o mesoderma, o azul, o endoderma e o branco, o ectoderma. Guardadas as devidas proporções, eu teria abaixo desse embrião, em franco desenvolvimento, eu tenho aqui um material que já existia no óvulo, e esse material seria o material vitelínico. Ao redor de tudo isso, existe uma película muito fina desse complexo embrionário, que ao passar pelo oviduto, recebe dos vasos sanguíneos do oviduto o cálcio circulante, iniciando a formação da casca. À medida que ele vai se deslocando pelo oviduto até chegar na região da cloaca dessa espécie de réptil, a deposição calcária acontece e o ovo pode se apresentar com uma casca um pouquinho mais mole ou vai enrijecendo à medida que eles entram em contato com o meio. Alguns répteis apresentam ovos com uma casca mais pergaminácea, mais molezinha, como o ovo de tartaruga marinha, por exemplo. Porque a tartaruga marinha, quando ela vai fazer o ninho pode apresentar até 1 metro de profundidade. Se os ovos apresentassem a casca muito dura, ela coloca 100, 200 ovos, né? Os ovos iam quebrar, tá? Então essa casca mais maleável faz com que os ovos consigam se acomodar sem sofrer ruptura. Agora, veja bem, tá? Lá dentro, o que vai acontecer? A partir do folheto embrionário ectoderma, mesoderma e endoderma, vão ser formados os anexos embrionários. Estou te mostrar o desenvolvimento de um. Nessa região, que é a região ventral do embrião, esses dois tecidos acabam se abrindo, tá? E aí o que acontece?
de origem endodérmica. Se projeta uma membrana desse lado, se projeta uma membrana desse lado e ela vai crescendo. À medida que o animal se desenvolve, ela vai crescendo e ela vai envolvendo todo o vitelo. Só que simultaneamente a isso, de origem mesodérmica, parte uma outra membrana externa à membrana endodérmica. E essa outra membrana envolve a membrana endodérmica e envolve o vitelo, anexando, veja, ao trato digestório desse embrião, todo esse material vitelínico, formando o nosso primeiro anexo embrionário. Como que veremos esse embrião agora no ovo típico de réptil? Então você vai ter, no ovo típico de réptil, a parte mais externa, a parte mais periférica, que corresponde simplesmente à casca. E essa casca é uma casca calcária, lembrando, olha só, ela é bastante o quê? Porosa, tá? Você pegar um ovo desse e colocar dentro da água, você nota inúmeras bolinhas, né, de ar, tá, que saíram de dentro do ovo e vão se exteriorizar, ficando junto à superfície, mostrando que existe essa certa porosidade. Vamos considerar, né, esse réptil em questão, esse embriãozinho aqui, ó, em franco desenvolvimento. Podemos fazer, por exemplo, aqui um filhotinho, né, que está em desenvolvimento, por exemplo, aí de um réptil textudinho, né, antigamente chamado de quelônio, ou seja, uma pequena tartaruguinha aqui, ó, em franco desenvolvimento, tá? Então aqui as patas anteriores já modificadas em nada, essa aqui já está bem desenvolvida, tá? Belezinha, mais ou menos assim o nosso embriãozinho. Ligado à sua região ventral, né? Nós observamos, portanto, o nosso primeiro anexo. Nessa região, olha só, você tem uma grande bolsa, tá? Que abrigou, albergou todo o vitelo e deixou esse vitelo ligado diretamente ao trato digestório do animal. A membrana que envolve o vitelo é uma membrana dupla derivada do meso e do endoderma, formando aqui, ó, o primeiro anexo embrionário, que é chamado de saco vitelínico, ou também chamado de vesícula vitelínica. Função: nutrição. Tá? Aqui existe um material basicamente formado de lipídio e proteína, mais lipídio que proteína, e isso vai sendo absorvido pelo intestino. E nessa entrada aqui do intestino primitivo desse organismo, já haverá a secreção de enzimas, essas proteases e lipases, que vão digerir a proteína em aminoácido e os lipídios em ácidos graxos de glicerol. Então, a vesícula vitelínica, tá, tem por função, portanto, resolver todo o problema de nutrição do embrião do interior desse ovinho. Mas veja bem, ele está recebendo proteína. A proteína será utilizada nos seus ciclos, tá, de processo de síntese da proteína. Ele vai digerir a proteína em aminoácido, o aminoácido vai ser absorvido pelas células, tá, e vai ser utilizado como matéria-prima para que ele construa novas proteínas. Entretanto, nem todo aminoácido é usado. E esse aminoácido que não é usado sofre o processo de deaminação, tá? Onde se forma-se um ácido e uma amina. Esta amina nas células forma a amônia, que vai formar um excreta nitrogenado desse organismo. Amônia? Não. Ureia? Não. Mas por quê? Porque são compostos muito tóxicos e requerem muita água. E esse animal não tem disponibilidade de água ali dentro. Então, os répteis, eles produzem o ácido úrico. E esse ácido úrico, olha só, ele vai sendo armazenado numa segunda bolsa, numa segunda membrana, olha só, que se apresenta ao lado do saco vitelínico. Essa bolsa, essa membrana, também é de origem mesodérmica e endodérmica. Essa estrutura aqui, tá, receberá o nome de alantoide. O alantoide, ele tem três principais funções.
Duas são as mais conhecidas. A primeira função é fazer o processo de armazenagem, tá? De armazenamento de quê? De armazenamento de excretas nitrogenadas. Que tipo de excreta? O excreta, no caso, é o ácido úrico. Por quê? Uma molécula grande, insolúvel em água e praticamente atóxica. Pode ficar armazenada sem provocar danos ao embrião. E uma segunda função importantíssima é realizar os mecanismos, veja bem, de trocas gasosas, ou seja, respiração desse embrião. Olha o que acontece. O oxigênio presente no ar atmosférico penetra através dessa casca calcária porosa. Sobre a parede alantoideana haverá muitos capilares sanguíneos derivados do embrião. Esse oxigênio será absorvido por esse capilar. Uma vez absorvido, vai chegar nos tecidos do embrião, onde ali é utilizado no ciclo da respiração celular. Dessa forma, vai se produzir gás carbônico. E o gás carbônico agora, no sentido inverso, trazido para o alantoide pelos capilares, será liberado para o meio externo, caracterizando, portanto, o local de troca gasosa para desse embrião. Um terceiro aspecto que vale a pena ressaltar também é que, a partir dos vasos sanguíneos do alantoide, à medida que o animal está se desenvolvendo, o cálcio, grânulos de cálcio, de calcário, olha só, que vão se desprendendo da parte interior da casca, serão absorvidos por esses capilares. Esse cálcio, que é absorvido pelo capilar, vai chegar no embrião, junto a quem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Junto a esta região, lá atrás, gente. Essa região chamada de esclerótomo, que será responsável pela formação do esqueleto desse animal. Então você pode acrescentar uma característica interessante do alantoide, tá? Que é o auxílio, ele vai auxiliar, tá? A formação, veja bem, a formação do esqueleto, tá? Nesses organismos. Mas só isso não basta, tá? Partindo, veja bem aqui, ó, partindo da região ectodérmica, parte uma membrana nesse sentido. Partindo da região mesodérmica, uma outra membrana nesse sentido aqui, ó, tá? Então correm paralelas essas duas membranas, ectodérmica e mesodérmica. Desse lado, ectodérmica e mesodérmica também deste lado aqui, ó. Formando agora, veja, um envoltório ao redor do embrião. Esse envoltório ao redor do embrião parte dessa região. Ele vai fazer isto aqui, ó. Ele sai daqui, vem, faz isso até essa região dorsal. Ele sai daqui, dessa região, faz isso e veja, ele está envolvendo somente o nosso embriãozinho. Essa membrana azul aqui, tá? Corresponde à membrana amniótica, ou o amnion, também denominado de amnion. O amnion, ou amnion, delimita uma cavidade ao redor do embrião, chamada cavidade amniótica, repleta de líquido amniótico, que tem como principal função, tá? Proteger, tá? Vai promover, olha só, uma proteção nesse embrião, principalmente contra o quê? Protege contra desidratação. Além de proteger contra a desidratação, a presença desse líquido entre o embrião e o ovo evita adesões, evita que ele grude na casca do ovo. Evita também que esse embrião ele sofra deformações, porque a pressão do líquido amniótico é igual em todos os lados. Então esse animal não cresce torto, porque esse líquido amniótico exerce essa função. Porém, olha só que interessante. Na hora que essa membrana chega aqui, acompanhada dessa membrana aqui e dessa membrana aqui, aqui elas invertem, elas voltam para baixo, só que de forma
invertida. Note que essa membrana amniótica, ela vai apresentar o ectoderma por fora, por dentro, e o mesoderma por fora. Aí se projeta uma outra membrana, que eu vou fazer aqui para vocês em verde. Essa membrana surge dessa região, chamada cicatrícula do âmnio, e se projeta uma membrana que vem para este lado e uma membrana que vem para esse lado. E note que essa membrana está envolvendo todo o complexo embrionário. Ela envolve o embrião, o âmnio, o saco vitilínico e o alantoide. Essa última membrana em questão, ela vai receber a denominação de córion. Córion, que também pode ser denominado de serosa. O córion ou serosa envolve todo o complexo embrionário para protegê-los. Essa proteção agora ligada ao córion é contra o quê? Pancadas, ou seja, é contra os choques mecânicos. Não que o âmnio também não proteja sobre isso, mas o grande complexo embrionário é todo protegido contra choque mecânico, tá? Pela membrana coriônica, tá? Ou também chamado de serosa, tá? E esse ovo, definitivamente, ele tornou o desenvolvimento do embrião independente da água, tá? Então foi um grande passo, tá? Na conquista desses ambientes secos. E aí vem aquela pergunta clássica, bem comum: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo, tá? Porque o ovo surgiu como uma característica de conquista definitiva pelo ambiente seco por parte dos répteis. Sendo a galinha uma ave, e o grupo das aves é mais evoluído que o grupo dos répteis, quem surge primeiro é o ovo. Quando as aves surgem pela primeira vez, derivado de um ramo lá dos crocodilianos, o ovo já existia. Portanto, quem nasceu primeiro foi o ovo e não a galinha. Essa característica, ou seja, a presença do ovo associada à respiração, ao tegumento e à excreção, fez com que esses organismos conquistassem definitivamente um ambiente seco. Ou seja, a umidade deixa de ser um fator limitante na sua distribuição geográfica. Então eles dão um passo a mais na conquista de ambientes do que os anfíbios davam. Mas eles ainda não conseguem ocupar todos os ambientes, pois assim como os anfíbios, os répteis, eles apresentam o mecanismo de circulação dupla e incompleta. O coração recebe 2 tipos de sangue e o sangue se mistura no coração. E é isso que nós veremos a partir de agora. Só que vamos ver um detalhe interessante. Os corações de répteis são divididos em 2 categorias, de acordo com as ordens dessa classe. Vamos lá. Uma tartaruga marinha, ela se diz na linguagem popular que uma tartaruga marinha, ela chora. Ela chora por quê? Quando ela está desovando, ela está chorando porque ela está sendo mãe? Ela está emocionada? Ela está triste? Está doendo? Não. É que esse animal apresenta junto ao crânio, junto à região da cabeça, dê uma olhada aqui no crânio desse animal. Você vai encontrar 2 grandes cavidades, que são chamadas de cavidades pré-orbitais. E no interior dessas cavidades pré-orbitais existem 2 glândulas lacrimais modificadas que têm por função eliminar o excesso de sal que foi ingerido durante a alimentação do animal. Ela comeu um peixe, ela comeu uma medusa, ela comeu uma alga e tudo isso fez com muita água salgada. Quando esse sal é absorvido no intestino, ele chega na região da glândula, que é supervascularizada, por um mecanismo de transporte ativo, essa água com sal em excesso é retirada do sangue e por meio dessas glândulas, eles eliminam uma secreção salgada o tempo todo. Só para nós termos uma ideia, a água do mar vai apresentar uma concentração de aproximadamente 30 a 35 partes por milhão. Uma lágrima desse animal apresenta por volta de 7 vezes mais sal do que a própria água do mar. Quando você analisa, por exemplo, a carapaça de uma tartaruga, a parte superior desse animal, nós encontramos aqui
as chamadas placas epidérmicas de queratina. Essa placa epidérmica de queratina é proveniente da região da epiderme. Só que você vê a parte interna, corresponde ao quê? A um conjunto de vértebras e o conjunto de costelas totalmente unidas, totalmente fundidas, formando a parte dorsal do animal, que corresponde à sua carapaça. Já a parte ventral desse organismo, ela será caracterizada pela fusão das costelas ventrais com o externo, formando a carapaça que é inferior, que é chamada de plastrão. Um aspecto bastante interessante é que as tartarugas marinhas apresentam, junto à região da cloaca, essa estrutura é ricamente vascularizada. Então, essas espécies apresentam também um aporte maior de oxigênio no seu corpo. O pulmão predomina, mas por meio de uma respiração chamada de respiração cloacal. A água que entra pela cloaca, que é toda vilosa, supervascularizada, absorve esses vasos sanguíneos, eles absorvem, uma pequena quantidade de oxigênio nessa região da cloaca. O ovo de uma tartaruga marinha, ele é muito semelhante a um ovo que você encontra na geladeira da sua casa, um ovo de galinha. Esse ovo apresenta uma casca calcária porosa e o embrião se desenvolve com o auxílio de quê? De anexos embrionários. E um animal desse, ele nasce extremamente reduzido. Então aqui nós temos formolizado filhote de tartaruga. Veja, o animal não chega a ter 10 centímetros de comprimento. E para que um animal desse consiga atingir a fase adulta de reprodução, ele vai demorar entre 25 a até 35 anos de idade. Somente aí é que ele atinge a maturidade sexual e vai conseguir se reproduzir. Essas características, não somente anatômicas, mas também fisiológicas, contribuíram imensamente para que essas espécies conquistassem o ambiente terrestre, conquistassem um ambiente seco. Legal, mas peraí, a gente está falando da saída, não é? Dos répteis, da água, a conquista do ambiente terrestre, mas veja, tartaruga é marinha. Ué, então peraí, Benu, então as tartarugas marinhas, elas voltaram para a água, é exatamente isso. Moçada, mutações, fatores de seleção. Então existe a mutação que acontece ao acaso para que depois o meio selecione esses animais. Então eles reencontraram na água um local adequado para o seu desenvolvimento e a evolução tomou conta do resto da história. Tá bom? Esses bichos são sensacionais. E no próximo episódio, o sistema circulatório dos répteis. Vamos falar sobre o coração de lagarto e